Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Filomena Carreira do canal Sem Fronteiras. Antes de mais nada, quero desejar a todos uma feliz sexta-feira santa. Dizem que hoje é um dia santificado. Dizem que é um dia santificado. Para quem tem acompanhado os meus vídeos sabe que eu não estou num momento muito bom, mas eu costumo dizer a vida continua, não é? A vida continua e assim sendo, só tirar uma coisinha aqui, e assim sendo, mesmo estando neste momento de Páscoa, um momento tão importante na vida de todos nós, pelo menos para aqueles que acreditam, porque eu, por norma, tenho um hábito que é respeitar todas as religiões, todas as fés, mas para o cristão, este momento tem um simbolismo, uma importância muito grande, não é? Onde nós agradecemos a Deus, onde nós pomos na balança, ou tentamos colocar na balança, tudo aquilo que tem sido, é, ou até possivelmente será a nossa vida, e agradecemos neste momento de Páscoa, nesta Sexta-feira Santa. Para mim está sendo um dia complicado, ainda muito complicado, mas a vida segue e a gente tem que dar rumo à vida. E nesta da vida seguir e de nós tentarmos dia a dia nos encontrarmos, dia a dia achar respostas para tantas coisas que muitas vezes a gente acha quase que lógicas, que a gente não entende, que a gente gostaria de entender melhor. Tem outras que são tão pequenininhas e que poderiam ser tão fáceis de resolver, e as pessoas em questão envolvidas, como é o caso do vídeo de hoje, fazem disso um cavalo de batalha, conseguem ter aquilo que eu chamo de um orgasmo múltiplo em cima de um assunto que de forma alguma poderia ser questionado. Este vídeo desta senhora e todas as postagens têm viralizado muito na internet, e como é Angola, eu não poderia deixar de falar, óbvio, né? Como é Angola, eu não poderia deixar de falar. Até porque, antes dela assumir esse cargo, eu havia, e quem me conhece sabe disso, que eu falo muito, que o que eu mais conheço é gente do governo angolano. Eu acho que eu tive o privilégio e o desprivilégio de conhecer uma boa parte dos governantes de Angola. Não conheço essa nova ala que está entrando, e muitos deles não os conheço de contato presencial e aquela coisa constante, bate-papo, troca de ideias, ou até possíveis, né? Conversas por algum motivo do trabalho humanitário e do que envolvesse Angola. Mas conheço de vista, oi, como vai, sabe aquele, né? Então, mas conheço uma boa parte. Mas graças a Deus que eu não conheço essa senhora. Surgiu uma ala nova, o João Lourenço foi uma pessoa que, muito parecido com o daqui, não é? Ele gosta muito de mulheres, não é? Então, ele fez questão de, no atual governo dele, pôr muita mulher, ou tirar muita mulher da cozinha, desculpem, mas é isso que eu penso, e pôr num cargo mandatário de um ministério, não é? E respondendo ou tentando executar seu trabalho por uma questão que realmente não entende, por uma questão que realmente deveria ter um pouquinho de vergonha para falar. É isso mesmo. E é com tristeza que a gente vê tudo isto, é com tristeza que eu vejo absurdos serem falados, mas neste caso chamou muita atenção, porque ela soltou realmente um vídeo que viralizou, e todos os angolanos devem ter visto,
E os angolanos reagiram, tanto dentro de Angola quanto fora de Angola. Estamos falando da ministra da Educação, Luísa Grillo. Pois é. A senhora Luísa Grillo soltou um vídeo, deu uma entrevista, falando, eu até vou pôr o vídeo aqui para vocês ouvirem. Deixa eu ver. O bom jovem fica mesmo aqui e faz as críticas para nós melhorarmos o trabalho. Aquele que vai não faz falta. Porque já foi assim, em 75, alguns estão lembrados, o Alves deve saber, em 75 muitos foram embora. Em 80, começaram a voltar outra vez. Em 90, voltaram. Agora também, esse momento de crise, é momento de sair, depois hão de voltar. Os que efetivamente amam o seu país são quadros, efetivamente. Querem ver o seu país progredir, eles não vão, ficam aqui. Criticam a ministra Grillo, que não está a fazer bem as coisas, que o ensino não tem qualidade, a escola não tem carteira, mas estão aqui para ajudar a construir, a vencermos juntos os desafios. Não vão lá criticar lá longe, não, é aqui onde eles ficam, porque este é o seu país. Aqueles que vão para dormir debaixo da ponte estão orgulhosos porque estão na Europa. Aqueles que estão na obra e não têm onde dormir, comem uma refeição por dia, estão contentes porque estão na Europa. Esses não são quadros. Os quadros são esses que estão aqui a sofrermos juntos, todos juntos. Vamos mostrar. A construir esse país que é de todos. Tá aqui o vídeo. Vamos repetir mais um pouquinho? Não custa, né? Porque ela vai apanhar, óbvio, né? Relativamente à fuga de jovens, meu colega já disse tudo. Mas felizmente para nós, o bom jovem fica mesmo aqui e faz as críticas para nós melhorarmos o trabalho. Aquele que vai não faz falta. Porque já foi assim, em 75, alguns estão lembrados, o Alves deve saber, em 75 muitos foram embora. Em 80, começaram a voltar outra vez. Em 90, voltaram. Agora também, esse momento de crise, é momento de sair, depois hão de voltar. Os que efetivamente amam o seu país são quadros, efetivamente. Querem ver o seu país progredir, eles não vão, ficam aqui. Criticam a ministra Grillo, que não está a fazer bem as coisas, que o ensino não tem qualidade, a escola não tem carteira, mas estão aqui para ajudar a construir, a vencermos juntos os desafios. Não vão lá criticar lá longe, não, é aqui onde eles ficam, porque este é o seu país. Aqueles que vão para dormir debaixo da ponte estão orgulhosos porque estão na Europa. Aqueles que estão na obra e não têm onde dormir, comem uma refeição por dia, estão contentes porque estão na Europa. Esses não são quadros. Os quadros são esses que estão aqui a sofrermos juntos, todos juntos, para construir esse país que é de todos. Relativamente a... Não, chega. Bom, este é o vídeo. O resto são matérias, óbvio, em cima deste mesmo assunto, que eu vou estar lendo para vocês, opiniões, como do caso do grande jornalista da Jorge Eurico, né, que já foi da televisão angolana, que hoje não está em Angola. Também não estou aqui para dizer onde está meu amigo Jorge Eurico, né? Depois tem uma outra opinião aqui, que é de um senhor que eu fiquei trocando ideias com ele. Aparentemente parecia que ele tinha uma opinião formada e depois mudou a casaca, como se diz, não é? Mas, de um modo geral, o angolano, tanto aqui quanto fora, na diáspora, e não é só na diáspora, é mundial, começou a reagir aos comentários da ministra. Então eu vou ler e depois, obviamente, eu vou deixar o meu comentário. Pelo menos 2 aqui. Esse que falava uma coisa, dava a entender uma coisa, depois mudou de opinião, pelo menos hoje, se chama Kusi Nadala, acho que seja esse o nome dele. Aí ele fala assim: onde está o erro? Parabéns, senhora ministra, pelas sábias palavras. E eu acrescento: o verdadeiro jovem patriota é aquele que permanece no seu país, encara os desafios de frente e contribui com críticas construtivas para melhorar sua nação. Ele compreende... Oh, sai daí.
Ele compreende que mudar a realidade exige coragem, persistência e, acima de tudo, presença. Ao invés de fugir das dificuldades, ele escolhe enfrentá-las, não com violência ou desânimo, mas com consciência crítica, trabalho e comprometimento com o bem comum. Palavras bonitas, não é verdade? Muito bonitas. Opa, fogo! Já aquele que parte para o exterior e se desliga da sua terra, se desliga. Mas quem garante a você, caro Cussi, Nadala, que eu troco ideias de vez em quando com você, que a pessoa que sai do país se desliga de Angola? Se assim fosse, já começa pelo facto de que o vídeo não tinha viralizado e milhares de angolanos não tinham aparecido num canal de YouTube falando, criticando a dita ministra. Não se trata, já aquele que parte para o exterior e se desliga da sua terra, raramente faz falta. Muitas vezes torna-se apenas mais um número nas estatísticas da diáspora, distante dos problemas reais do povo que deixou para trás. Embora alguns consigam ajudar com remessas ou ideias, muitos simplesmente se acomodam e esquecem do seu papel transformador. O mesmo papel transformador que ela, a ministra, está executando, o mesmo papel transformador que o presidente, o que o homem, que está aí atrás de todos nós, mas quer ser chamado de presidente a todo custo, está executando? É isso? Não se trata de desprezar quem busca melhores condições de vida lá fora, mas de valorizar quem decide lutar onde está, plantando sementes de mudança no solo onde nasceu. Porque são esses que, mesmo enfrentando a escassez e dificuldade, acreditam na força da reconstrução e da esperança. Sério. Que palavras bonitas. Olha, eu fiquei fascinada com o texto desse cara. Fascinada. Tão encantada que a gente até se perde, não é? Angola é um paraíso. Angola é um paraíso. Realmente Angola tem muitas riquezas. Realmente Angola, se dependesse de um grande governante e ser patriótico, ser nacionalista, Angola não perdia um angolano para ninguém. Não perdia. Vamos lá agora ao segundo texto. Bom, aqui tem outro, esse é do Che Agora Jornal. Concordaram ou concordam? Está aberto o debate. Ministro da Educação, Luís Grilo, o bom jovem, fica mesmo aqui, faz as críticas para nós melhorarmos o trabalho. Me digam cá, porque eu estou ainda com um pouco de dor de cabeça. Aqui as palavras dela faz críticas para nós melhorarmos o trabalho. Se vocês virem os meus vídeos aqui no canal, o que mais tem é crítica, não é? Crítica construtiva. Mas eu também sei dar paulada. Até tenho que tirar da mão a palmatória também sei. Mas são críticas construtivas. Se pelas palavras da ministra eles aceitam críticas, ou dizem, eles dizem, por que eles não aceitam? Por que eles nunca trocam ideias com aquele que é o necessitado, que é o povo, que é a nação? E que quando são criticados, o que é que acontece com o povo que critica o governo angolano? É envenenado, é morto, é esfaqueado, é preso, e aí fica sonhando com a possibilidade do indulto amigável, o perdão presidencial. É ou não é verdade? Os ativistas de Angola que o digam. Mas, como ele não está conseguindo atingir todo mundo do jeito que ele gostaria, ele agora criou uma lei. E essa lei é: vou ferrar com todos aqueles que falarem mal de Angola, induzirem ao mau caminho, falarem mal do presidente, isso e aquilo. Bom, ele criou uma lei que, no fundo, é para ferrar com todo mundo. E o mais engraçado dessa lei, e tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, é que
A pretensão deste presidente, e agora a gente vê da escumalha inteira que trabalha com ele, é que eles não têm meias medidas, nem uma medida, nem meia. Não são os nacionais que estão fora de Angola. São até os internacionais. A lei que ele está criando, porque a Constituição mesmo ele não respeita, é para todos aqueles que falarem mal de Angola. E aqueles todos são qualquer nação. E eu dei, no vídeo que eu falei sobre esse assunto, um exemplo. Se um chinês está na China, por algum motivo passou por Angola, e de repente está na China e fala mal de Angola, ele vai tentar processar e levar à cadeia por 10 anos. Pretensão em água benta, e hoje estamos no dia certo, cada um toma o que quer. E o presidente de Angola, este senhor, que eu chamo de primitivo, não tem meias medidas. Não tem. Ele exagera na dose e acha que pode fazer tudo que estiver ao alcance dele como Deus. Porque é assim que ele se acha um Deus. Mas vamos lá, vamos continuar com o terceiro depoimento aqui. Tem mais um aqui. Onde é que está o do Jorge Eurico? Eu, hein? Peraí, gente. Peraí que eu pus tanta coisa da matéria dela. Que agora não tô achando. Ai, Deus do céu. Aí tem outro aqui, deixa eu ver se é este. Acho que não. Este é do César, que eu gosto muito de seguir, a ministra da Educação, que também precisou emigrar para estudar em Portugal, porque no país não há condições, disse que bons jovens ficam no país e os que migram não fazem falta. Bom, não estou achando o texto do Jorge, peço muitas desculpas. É tanta coisa aqui que de repente, eu me perdi achando que tinha colocado. Mas achei interessante, baseado em todos os textos, em todas as matérias que eu vi, mas principalmente nesse discurso, né, dessa apresentação que a ministra fez, e onde realmente, se existia algum respeito pela ministra, eu acho que acabou de acabar. Acabou de acabar. E eu vi muita gente falando, principalmente na diáspora, né, que é onde está a maior concentração de angolanos. Mas vocês viram pelo vídeo que ela fez questão de realçar a saída dos angolanos desde a época da guerra de 1975, aonde eu me incluo. Eu, os meus pais, minha família. Eu diria que 90%, se não mais, dos angolanos saíram de Angola. Por quê? Por causa de uma guerra, não foi uma guerra. Eu não sei que idade tem essa senhora, porque às vezes a aparência engana um pouco, ainda mais em certas peles. Não sei se eu me faço entender. Mas é assim, senhora ministra, a senhora gosta de ver seus familiares morrerem? A senhora gosta de passar fome? A senhora gosta de viver num país onde não tem porra nenhuma? Sabe o que é porra nenhuma? É porra nenhuma. É você ir, por exemplo, para uma loja à meia-noite, debaixo de tiro, com um tanque de guerra passando na tua rua, você sabendo que pode levar um tiro, porque o salvo-conduto você não tem, e já houve aquela hora que eles chamavam na época de quase que hora sagrada, onde você não pode sair mais a partir das 7, 8 da noite, não lembro se era às 7 ou se era às 8. E mesmo assim, as famílias angolanas saíam porque iam procurar comida, ministra. Hoje, a população está indo procurar comida nos contentores. Naquela época, quem tinha, infelizmente para uns e infelizmente para outros, eu me classifico na parte do felizmente, nós íamos até uma lojinha ali no Alvalade, a lojinha do Senhor Pinto, nome sugestivo, tentar achar pão,
à meia-noite, ministra. Tudo era muito programado entre um tanque e um jipe de guerra que andava com um megafone e com uma luz, aqui tem um nome certo, aquela luz, onde dava a entender que na primeira caçada de pernas disparava. Tudo era programado para a gente não morrer. A senhora não sei se viveu essa época, mas eu vivi. Eu, os meus pais, meu irmão, meus familiares em geral, tanto de Luanda quanto do Ambo, as duas regiões que mais concentravam os meus familiares. Todos nós passamos muitos apertos. Vemos amigos morrerem, como eu vi. E tudo, porque além de tudo, não poderíamos nem pensar na possibilidade de opinar. Não tínhamos mais saída. As nossas casas foram roubadas, as nossas casas foram saqueadas, os filhos de muita gente, classe média para cima, eram raptados. E quando não havia acordo com os pais destas crianças, estas crianças eram mortas. A senhora pode me responder, cara ministra, como é que um pai e uma mãe podem pensar com a cabeça de milho que a senhora tem em ficar num país como Angola, vivendo tudo isto? Aonde está dentro de casa, sem comida, sem nada. Mesmo assim não havia segurança. Onde você sabia que a qualquer hora um camarada analfabeto, fedendo, caindo aos pedaços, que estava com tanta fome quanto você, mas tinha uma vantagem sobre você, uma arma, pronto para te matar. E entrar ou podia entrar na tua casa. Me diga, cara ministra, como é que estas pessoas podiam ficar no país? Se até aquela época de 75, antes da dita, ou do dito, que eu chamo de dito golpe da liberdade, estas pessoas eram empreendedores, eram as pessoas que levantaram Angola, eram as pessoas que comandavam um país e, de repente, foram postos abaixo de zero. Como é que estas mesmas pessoas iam acreditar em pessoas como vocês e continuar apanhando, sendo massacradas, sendo mortas, como eu vi tantos amigos meus serem mortos, e mesmo assim, em nome de Deus, e olha que eu confio em Deus, senhora, porque só Ele mesmo e Jesus Cristo, para segurarem muita barra que nós passamos. Mas como é que no momento desses, você vendo a morte como parceira, minuto a minuto, você pode pensar em ficar num país que é comandado por primitivos, onde te tiram a liberdade, onde te tiram o direito à vida, onde te tiram o direito à fala, onde te tiram o direito a comer, onde te tiram o direito a tudo, e você tem que acreditar que aquele ser inferior vai melhorar aquilo que já estava bom e que eles estavam destruindo. Você vê a tua casa ir por água abaixo. Você vê tudo ir por água abaixo. Você vê os teus amigos morrerem ou te fugirem. Você olha para a tua vida e você fala, eu não tenho nem comida para hoje. Não é nem para amanhã, é para hoje. Vou dar o quê para os meus filhos? A senhora faria o quê se fosse a sua família? Porque a senhora estudou na Europa. Com sua linha de pensamento, cara ministra, a senhora deveria ter tomates, que no caso tomate é para homem, mas estou usando para a senhora, para honrar o que está dizendo agora. Se a senhora pensava assim, desde a sua militância no MPLA, a senhora nunca deveria ter saído do país. A senhora casou, teve filhos, tem netos, e até onde eu sei, fui muito bem informada, os seus filhos e os seus netos estão na Europa. Então, é falar do tacho alheio, mas não honra os culhões para trazer a família para Angola e dizer, vai trabalhar aqui, vagabundo. É muito fácil falar, não é, ministra? É muito fácil falar
quando temos uma camada populacional paupérrima. E não venha me contestar, porque eu estou aberta ao diálogo. Eu sou uma pessoa que tem um canal que critica veementemente a política angolana, principalmente o MPLA. Porque o restante não dão nem chances aos restantes. Não dão chance nem à UNITA, não dão chance nem ao Prajá, não dão chance nem aos outros, quanto mais ao povo, à nação. Portanto, é muito engraçado ver a senhora com os seus tentáculos rodeando a senhora, falando da forma que a senhora fala, que não fazem falta. Se os angolanos não fizessem falta, com certeza o meio de estrangeiros e investidores também não fariam. Porque aparentemente dá a entender que a senhora, João Lourenço e tantos outros que estão no governo estão fazendo alguma porra por Angola. Minha senhora, quem levantou Angola na época de José Eduardo Santos foram muitos dos angolanos que voltaram e foram muitos investidores estrangeiros. Não foi a senhora, não foi José Eduardo Santos, não foi o próprio João Lourenço, não foi essa camada de cor-de-rosas primitivos que está no poder. Foram exatamente os angolanos que saíram, que foram para o estrangeiro estudar, se formar, se profissionalizar e que após... estou olhando aqui o tempo. E que após algum tempo, ou por convites... tá dando aqui sinal, desculpem. Ou por convites, ou por vontade própria, voltou ao seu país para ajudar. Foram estas pessoas... Eu não sei o que está acontecendo, mas tudo bem, vamos continuar. Foram estas pessoas que voltaram, e eu me incluo neste pacote, para ajudar. Portanto, é muito triste ver uma situação destas, onde uma ministra que devia exercer o papel ainda mais na área da educação. Educação. Toda ajuda é bem-vinda, ministra. Nós hoje temos uma camada populacional extremamente pobre. Eu tenho meninos com quem eu lido que estão comendo... Desculpe, não é nem do contentor, estão comendo merda, ministra, porque não tem comida. Como é que uma ministra fala uma porcaria destas num país onde falar é proibido? Onde se expressar não existe esse direito. Trocar ideias não existe essa possibilidade. Chega a ser uma caricatura de mau gosto que a senhora está falando. Nós não temos, em Angola, direito a nada. Nós, em Angola, somos ameaçados de tudo que é tipo. E quando nós entramos em Angola, como a senhora diz, quem saiu em 75 volta em 90. Quem saiu em 90 volta não sei o quê. Minha senhora, dê-se por contente de tantos e tantos angolanos formados e bem formados estarem voltando a Angola para levantar o nosso país. Não é o seu país, é o nosso país. Porque se dependesse de vocês, primitivos que estão no poder, não fazem porra nenhuma, a não ser falar merda, esse país não estava onde está. E mesmo estando economicamente um pouco desenvolvido, tem muita merda feita por vocês. Porque se a senhora, como ministra da Educação, realmente soubesse o que está falando, não falava o que acabou de falar nesta entrevista. Não existem carteiras, não existem... como é que fala? Cadernos, material didático, não existe nada nas escolas. Não existe nada. E quando você tem condições, né? Porque Angola, infelizmente, tem um grande problema que é ou você tem dinheiro, e é da sociedade, e aí parte para uma escola portuguesa, uma escola americana, portanto, uma escola particular, e aí paga, como dizem os portugueses, o balúrdio para estudar, que vai acima de $4.000, não é? Para estudar numa escola portuguesa, numa escola... E
Ainda ontem vi um vídeo de uma chinesa onde dizia: as crianças vêm para casa, não trazem deveres, não trazem nada. Portanto, assim, a própria educação é escassa, até mesmo em escolas particulares. Muito escassa. Na escola pública é um desmande. As escolas não têm preparo nenhum. E no interior, nas províncias, é 1000 vezes pior. As escolas não têm carteiras, as escolas não têm material didático, as escolas não têm banquinhos, as escolas não têm nada. Qual é o seu papel nesta brincadeira? Aí a senhora acha que o povo tem que continuar em Angola, passando fome, passando miséria, não tendo casa para morar, não tendo emprego, empregos esses que foram prometidos pelo presidente da República, desde o início, primeiro início, ou desde o primeiro mandato, até hoje não saiu um emprego. E desse por contente, ministra, porque o povo angolano não é dos piores, a nível de assassinatos, a nível de sequestros, a nível de roubos. Vamos dizer que estão iniciando carreira agora, né? Perto do Brasil, estão iniciando carreira agora. Porque é natural, quando um povo está numa desmedida total, como eles estão, numa fome horrorosa, e eu falo isso porque eu sei, que partam para o assalto. Não é o certo? Não, claro que não. Mas se eu tenho um filho passando fome, vai chegar uma hora que eu estou cansada de procurar emprego e só levar não. Pedir apoio e só levar não. Procurar uma senhora como a senhora, que é ministra, e levo não. Procurar outro empresário e levo não. Aí a senhora diz, não, nós temos que lutar aqui. Nós temos... Acreditar em quê, ministra? Se não nos dão oportunidade em Angola. Se o país não é nacionalista, se o país não é patriótico, se o país não investe no povo, se o país não aposta no povo, não dá chance ao povo, e se o povo está morrendo? Não existe nenhuma possibilidade para o povo de Angola, ministra. Como é que um povo que está morrendo dia a dia, desde 1975, só sobrevive em Angola aqueles que vão trabalhar em Angola através de empresas estrangeiras ou mesmo a convite de empresas angolanas e com altos salários garantidos fora de Angola? Ou aquele angolano que retorna por conta própria e que já leva o seu investimento e garantias de que qualquer coisa que aconteça, ele pode puxar o carro de novo, porque realmente sabe que o governo de Angola é malandro. Como é que nós podemos acreditar, ainda mais agora vendo a senhora dando uma entrevista dessas, que Angola vale a pena? É triste ver uma ministra falar isso. E é mais triste porque a senhora está rodeada de uma série de infelizes primitivos que batem palmas e fazem sinal com a cabeça porque tem a sua garantia financeira e uma série de paralelos financeiros que lhes garantem, através da corrupção e do bom ganho, a sua estabilidade dentro do país. Porque se vocês tivessem que trabalhar de verdade como o povo, nas feiras informais, ou catando lixo em contentor, vocês iam sentir o gostinho da merda que o povo come e não iriam nunca falar isso. No dia em que o governo de Angola, o presidente da República, a senhora, como ministra da Educação, a ministra da Saúde e tantos outros, souberem o real valor da cadeira que ocupam, quem sabe, e aí eu digo, quem sabe, possamos ter uma Angola diferente. Possamos ter uma Angola que saiba respeitar o valor real daquilo que significa uma nação sofrida. E não brincar com os sentimentos de um povo que há 50 anos está sendo escravizado exatamente por vocês. Vocês deviam agradecer, mas agradecer de mãos juntas. Não somente pelo dia de hoje, que é uma sexta-feira santa,
porque vocês nem isso sabem fazer. Quando vocês vão à igreja, vocês soltam o dízimo e compram o vosso perdão. Mas agradecer a todos os angolanos que saem do país, sim, para estudar, para ir conhecer outros países e pegar cultura e conhecimento. E quando voltam, voltam, porque quando saíram de Angola, saíram com Angola no coração. E Angola sempre fez falta para todos esses angolanos. E quando eles voltam para reconstruir o seu país. E se vocês têm uma Angola de pé, vocês devem também a todos eles. A eles e a tantos investidores que apostaram, apostam e amam Angola. Não porque vocês sejam uma camada competente a ocupar os cargos que ocupam quando sentam as vossas bundas sujas nesses cadeirões. Passar muito bem. Até o próximo vídeo.